Olá pessoal, então nossa aula hoje aqui é sobre operadores e observáveis físicos, tá bom? Nós vamos continuar falando um pouquinho aqui do formalismo da mecânica quântica, tá certo? E o que nós vimos até então, uma série de propriedades, né, com relação aos espaços vetoriais, né? E nós trabalhamos aqui o conceito de espaço de Hilbert, de produto interno, né? E nós vimos que a definição de produto interno, né, conduz, né, à chamada desigualdade de Schwartz, tá bom? Antes de falar um pouco mais à frente, onde que a gente vai usar essa desigualdade de Schwartz, é importante a gente entender agora onde se insere, né, os chamados observáveis físicos, onde se insere, no contexto da mecânica quântica, os operadores, tá bom? Então, nós aprendemos que nós podemos calcular o valor esperado, né, de um determinado operador A, tá certo? Seja ele posição ou momento, né, ou próprio hamiltoniano, como sendo, né, justamente a integral no espaço dx, tá bom? De uma determinada função de onda num estado qualquer psi-alfa, né, de estrela. Aí a gente entra com o operador A, né, e a função de onda alfa de novo. Né? Nós vimos que essa seria a definição de valor esperado. Bom, nesse contexto aí, esse operador A ele atua nessa função de onda para que depois que a gente tiver o resultado, a gente faça, né, a correlação com a própria função de onda, só que com o complexo dela. Então, em geral, a atuação desse operador A, né, sobre a função de onda psi de alfa x, ela vai me produzir aqui o que a gente pode chamar de um psi de gama x. Aí você diz, professor, isso é sempre verdade? O que a gente viu até então vale isso daí? Vale. Né? Perceba que, por exemplo, a atuação do operador, né? Vou só dar um exemplo aqui do que eu estou falando aqui. A atuação do operador x sobre a função de onda do pulso infinito, psi de n, né? Ela é a própria função x vezes a função de onda. Aí você diz, mas o que mudou aí? Mudou porque agora, né, o resultado disso daqui é uma função x vezes seno de n px sobre a, né, do pulso infinito. Lógico que tem a constante de normalização aqui ainda, né? Raiz de 2 sobre L. Ou seja, essa função aqui, né, que eu estou selecionando aqui, é uma função linear vezes a função seno. Opa, que é x sobre a, né? Só corrigir aqui, senão a gente começa a ter efeitos aí diferentes, né? Que não é o correto. X sobre a. Tá bom? Essa função aqui, x vezes o seno de x, ela é uma função diferente. Ele é o que eu vou chamar aqui de psi de gama x. Por quê? Porque não é mais a função original. Ela foi multiplicada pelo valor x. A mesma coisa acontece quando a gente atua aqui o operador P na nossa função psi de n, né? Vai produzir um menos IH cortado vezes a derivada em relação a x, né? Psi de n, que vai ser IH cortado, a derivada dessa função aqui vai ficar raiz de 2 sobre a, né? Que é o a é justamente a largura do poço, então esse aqui também é a, só corrigindo aqui, né, que é a. Só que a derivada do seno é cosseno de n πx sobre a. Aí deriva o próprio argumento e ficar n π sobre a. Então perceba que aqui a gente já tem uma função de onda diferente, que eu vou chamar aqui até de psi de beta de x. Por que é diferente? A atuação, então, né? O que você está observando aí? Que a atuação do operador x sobre uma função psi de n de x produziu uma função gama diferente. Né? Que função gama é essa? É a função x vezes a função de onda original. Né? A atuação do operador p sobre a minha psi de n de x produziu uma função diferente, psi de beta. Tá ok? Então, de forma geral, todo operador, né? Então, de forma geral, aqui, vamos só organizar aqui. De forma geral, um operador A, quando atua em um psi de alfa de x, ele vai me produzir um psi de gama de x.
ou psi de beta, assim, ou seja, uma função de onda diferente. Né? Aí é onde entra a nossa ideia de valor esperado. Por quê? Porque o valor esperado ele vai ser o produto interno dessa minha função de onda original aqui, psi de alfa, vezes a função de onda resultado, né, da atuação do operador. Né? Ou seja, o nosso valor esperado de A vai ser a integral de psi de alfa estrela vezes o nosso psi gama, onde psi gama é o resultado da atuação do operador. Então, isso aqui, né, é que a gente pode dizer que é o nosso psi de alfa, né, na linguagem de produto interno, psi de gama. Tá bom? É o produto interno entre o psi de alfa e o psi de gama. Essa é a definição de valor esperado. Ou seja, eu posso dizer que isso aqui é o meu psi de alfa, né? E aí esse psi de gama ele foi o resultado da atuação do operador A sobre o psi de alfa. Tá bom? Tudo bem? Então perceba que é isso que os operadores fazem, né? No contexto da mecânica quântica. Eles transformam basicamente uma função em outra, né? Para que a gente possa depois atuar aqui o valor, né? Calcular o valor esperado. Né? Quem seria, por exemplo, o conjugado do valor esperado? Né? Se você pensar no conjugado do valor esperado, na linguagem de função de onda, seria essa função de onda aqui com o complexo conjugado, né? Porque esse aqui é uma integral, né? Vezes o nosso psi estrela de x, dx. Ou seja, é uma integral de psi de alfa vezes o psi estrela de x, dx. Ou seja, né, é o produto interno entre o psi de gama vezes o psi de alfa. Né? Pelo que você está vendo aí, é a integral, digamos assim, é o produto interno, né? Se você pensar aqui, do psi de gama, né, com o psi de alfa, que é o que tinha que ser. Né? Ou seja, a gente já sabe, se você olhar para cá, como isso aqui é um produto interno, te dá como resultado um número, e o complexo conjugado dele é isso aí. Né? Ou seja, você sabe que o produto interno de alfa, gama, né? Esse rapaz aqui, vai ser justamente a troca de psi, gama, psi alfa. Já tinha discutido isso aqui com vocês. Né? Mas perceba o seguinte, o valor esperado de um operador, né, de um observável físico, ele deve ser real. Né? Então sabemos que o valor esperado de um observável físico deve ser real. Por quê? Porque, né, valor esperado de um observável físico, né, ele é equivalente à média das medidas realizadas. Tudo bem? Então, por definição, o valor esperado é a média das medidas realizadas. E as medidas são valores experimentais reais. Então, consequência disso é que para esse observável físico A, né, o A estrela é igual a o valor esperado de A. Né? Assim, o que a gente pode concluir? Para A equivalente agora a um observável físico, vou chamar de O, onde esse cara aqui é um observável físico, tá bom? O que a gente tem é que, nesse contexto aqui, esse rapaz aqui é igual a esse rapaz aqui, ou seja, o psi de alfa, psi de gama estrela, é igual a psi de alfa, psi de gama. E só vale, isso aqui só é verdade para observáveis
físicos. Quem são esses observáveis físicos? São valores que você mede no experimento das suas amostras, né? Por exemplo, posição, momento linear, na mecânica quântica tem o hamiltoniano, tem momento angular, né? Momento intrínseco de spin, e assim vai. Cada vez que você encontra alguma propriedade no sistema físico que você possa medir, tá certo? Você possa medir em laboratório, o valor dessa medida é real. Você não mede nada complexo, a não ser que você meça aí os efeitos de um possível número complexo, mas no laboratório nenhuma medida é um número complexo, um número real, tá bom? Então aqui, para observáveis físicos, vale essa regrinha aqui, tá bom? Como é que a gente pode interpretar isso daqui na linguagem de operadores? Para aí a gente vai agora tentar entender, né, o que acontece no chamado, né, espaço dual. No espaço dual, o que é o espaço dual? É aquele espaço onde você define aqui o seu ket psi de alfa, né? É o espaço dos kets. Tem o seu correspondente, tá bom? No espaço dos bras, a gente usa isso aqui, né? Mas isso aqui é o chamado correspondente, né? Dual. Mas aí eu venho com o operador. O operador A, atuando no meu psi de alfa, me dá como resultado um psi de gama. Ora, mas quem é o correspondente? Aqui é o correspondente dual, né? Quem é o correspondente dual desse psi de gama? Vai ser o Bra psi de gama, tá bom? E o que significa isso agora com relação ao operador A e o operador alfa? É de se esperar, né, que aqui seja psi de Bra, psi alfa na forma de Bra, e o operador A ele tem que passar por algum tipo de modificação. Essa modificação, por definição, é o que a gente chama de conjugado hermitiano. Tá bom? É o chamado adaga, né? Então, o adaga, né, esse símbolozinho aqui é chamado de adaga, essa cruz, né, é o chamado adaga, né, é o conjugado hermitiano, tá bom? Do operador A. É como se você tivesse que fazer uma transformação no operador A, tá bom? Para que ele possa ter o seu correspondente dual, né, no espaço dos bras, né? Ou seja, quando eu quero dizer que A atuando no psi de alfa, né, me dá um psi de gama, o correspondente dual dele, né, é o Bra psi de gama. Então o correspondente dual desse rapaz aqui é psi de alfa adaga. Isso é uma definição, tá certo? Não é uma prova não, isso é uma definição. Todo operador A ele tem o seu análogo no espaço dual. Isso é chamado de operador hermitiano conjugado. O conjugado, né, hermitiano. Essas expressões são muito estranhas, né? Por que é assim? Vamos tomar como exemplo, um exemplo, né, é o espaço das matrizes. E aí você vai entender bem por que é assim, né? Você já deve estar acostumado com isso daí, com matriz, né? Digamos que seu psi de alfa seja uma matriz 2 por 2. Vou chamar aqui AB, né? Que tem a sua componente 1 e B como sendo a componente 2. Ou seja, isso aqui é uma matriz, né, de duas linhas, né, e uma coluna. Tá bom? Vamos deixar assim. Para que eu possa atuar, né, nesse vetor, eu venho com a matriz, né? Essa matriz aqui, que eu vou chamar de A agora, operador A, é um operador 2 por 2. Aqui o A11, o A12, né, que a gente chama, A21, né? E aqui o A22. Tá bom? Quando eu atuo esse operador nesse estado aqui, psi de alfa, aí eu produzo um produto, né? A21, A22. Você já fez isso aqui várias vezes.
que multiplica, né, o vetor AB. Aí, lógico que o resultado disso aqui, né, vai ser também um vetor coluna, psi de gama, mas esse vetor coluna você já sabe quem é ele, né? A1 vezes A, A1 2 vezes B. Então, o primeiro elemento, né, seria esse rapaz aqui, A1 2 vezes B. Né? E quem é o segundo elemento? A2 1 vezes A mais A2 2 vezes B. Tá bom? Isso aqui também é um vetor, assim como esse rapaz aqui, né? 2 por 1. Tá bom? Então, esse rapaz aqui é 2 por 1. Esse rapaz aqui é 2 por 2. E o resultado desse produto aqui é 2 por 2 vezes 2 por 1, que me dá 2 por 1 como resultado. Tá bom? Como é que fica o correspondente dual aqui no espaço das matrizes? Então, como a gente pega aqui um vetor coluna, o correspondente dual dele é o vetor linha. Né? Ou seja, uma matriz, né? Linha, que a gente chama de A estrela, né? B estrela. Na nossa linguagem, a matriz 2 por 1 por 2. Certo? Tudo bem? Ora, como é que eu poderia obter esse mesmo rapaz aqui, agora na forma de correspondente dual? Né? Onde eu pego aqui os elementos estrelas. Eu precisaria fazer aqui, né, a multiplicação desse rapaz com a matriz 2 por 2, né? Só que agora perceba o seguinte, com a matriz transposta. Você faz isso daí lá na álgebra linear. Né? Quem seria o A hermitiano? Seria a matriz A transposta, tá certo? Com os coeficientes complexos. Ou seja, a matriz transposta aqui vai ser A11 estrela, A21 estrela, A12 estrela e A22 estrela. Tá bom? Se eu fizer o produto desse rapaz com esse rapaz aqui agora, né, ou seja, o meu Bra alfa, né, com o operador A hermitiano aqui, conjugado, que é a transposta vezes o conjugado, isso aqui vai ser o quê? Vai ser A estrela, B estrela, que multiplica A1 estrela, A21 estrela, A12 estrela e A22 estrela. Né? Ou seja, se eu ajeitar aqui, vai ficar o resultado disso daqui. Aí perceba que como esse aqui é 1 por 2, o resultado também vai ficar 1 por 2. Né? Então, o resultado aqui vai ser o quê? A estrela vezes A1 estrela, asterisco, né? Mais B asterisco A12 asterisco. Né? E agora a gente tem aqui o nosso outro elemento, que é A estrela, A12, 2,1, né? Estrela, né? Mais B estrela, A22 estrela. E aí perceba, se você comparar esse resultado aqui com esse resultado aqui, você vê que um é exatamente o correspondente dual do outro. Por quê? Porque é o vetor que era coluna, se transforma no vetor linha, né? E os seus coeficientes ficam completos. Certo? Ó, aqui, esse elemento aqui, se você comparar agora esse elemento aqui que eu estou destacando em verde, né? Com esse elemento aqui, você vai ver que é o mesmo elemento, só que com o conjugado dele. E esse outro elemento aqui que eu vou destacar da cor rosa, ele está aqui também. Então perceba que nas matrizes funciona dessa forma. Né? Ou seja, o correspondente dual é justamente o que a gente conhece como uma matriz, né, hermitiana adjunta. Matriz hermitiana adjunta. Ou seja, é a transposta com
com os coeficientes complexos. Né? Isso aqui na linguagem de matriz. Tá bom? Para operadores, a gente tem o hermitiano adjunto aqui. Né? Ou hermitiano conjugado. Né? Às vezes depende muito da linguagem do que a gente está... do livro que você está encontrando. Né? Ou seja, na linguagem de operadores, esse rapaz aqui ele tem o seu análogo no correspondente dual, que é justamente isso aqui. Qual é a consequência dessa nossa definição? Então, o que acontece agora? Então, de forma geral, a gente pode dizer o seguinte, que o valor esperado de um operador A, que é justamente o nosso psi de alfa, o operador A atuando aqui no psi alfa, né? Pode ser encarado da seguinte forma, né? Eu posso fazer o seguinte, isso aqui vai ser um psi de alfa, psi de gama. Né? E o hermitiano, o valor dele conjugado, complexo, porque esse aqui é um número, né? Vai ser, como pela própria definição, esse rapaz aqui, psi de gama, né? Psi de alfa asterisco. Né? Desculpa, sem ser um asterisco. Né? Ou seja, esse aqui é o inverso, né, do produto escalar. Então, esse aqui, ó, por definição, vai ser o quê? Vai ser o nosso operador A, né, que é o psi de gama, atuando num psi de alfa, só que na forma de Bra, psi de alfa. Enquanto que esse cara aqui é o nosso psi de alfa, A, psi de alfa. Perceba bem a diferença, ó. Eu estou dizendo que o operador, o valor esperado de A, né, é o nosso psi de alfa, produto interno com o resultado de A atuando no psi de alfa. E eu estou dizendo que o valor esperado aqui desse operador A qualquer estrela, que não necessariamente é um observável físico, não necessariamente observável físico, de forma geral, vai ser o resultado do produto interno entre o A, psi de alfa, né, com o rapaz aqui. Tá certo? Ora, mas quem é o resultado desse cara aqui na forma de Bra? Você sabe que a atuação do A no alfa produz o meu psi de gama, que na forma de Bra é Bra gama, que é igual a psi de alfa na forma de Bra com o hermitiano conjugado, o hermitiano adjunto adaga. Né? Então, consequência disso, aqui a gente tem psi de alfa a psi de alfa, né? E aqui a gente tem psi de alfa a adaga vezes o psi de alfa. Tá certo? Isso de forma geral, tá bom? Então a gente pode, isso aqui seria o psi aqui, né? A gente pode entender esse rapaz aqui, né, como sendo a definição, né, do que é o valor esperado de um operador, só que o complexo. Né? Ou seja, quando eu quero calcular o valor esperado do operador, né, eu calculo dessa forma, atuando esse rapaz aqui, né, e depois fazendo o produto interno, mas eu posso calcular também o conjugado dele, né, o complexo conjugado dele, como sendo a atuação desse operador, né, a adaga aqui, né, hermitiano adjunto, nesse estado aqui, ou eu posso também imaginar como sendo, ou atuando nesse próprio estado aqui. Né? Na verdade, eu posso agora pensar nas duas formas. Eu posso pensar que esse operador aqui, ele é um operador que está definido no espaço dual, né, que é o hermitiano adjunto, e ele atua no meu psi de alfa original, né, na forma aqui de Bra, né, ou ele atua no próprio ket. Né? Então, generalizando, a gente tem o seguinte, que a definição de valor esperado, tá certo? É psi de alfa. Aí eu posso dividir aqui em duas barrinhas agora para dizer que esse operador atua em qualquer um dos dois.
psi de alfa. Porque você pode imaginar que esse operador atua nessa função, né? Ou atua nessa função. Aí você diz, professor, mas se for uma derivada, né? Eu vou ter que atuar nessa função que está aqui. Tudo bem, se for uma derivada, aqui a gente atua nesse operador. Mas se for uma função como outra qualquer, o x, né? Eu posso imaginar que isso aqui é o produto dessa função aqui, Bra, vezes a própria função x, sem problema nenhum. E o valor agora de A estrela, né, vai ser o meu psi de alfa na forma de Bra, o operador A adaga hermitiano vezes o psi de alfa. E novamente esse cara pode atuar aqui também e pode atuar aqui. Vai depender muito da forma como os estados são escritos e como que o operador é escrito, né? Então isso aqui é uma regra geral. Vale para todos os operadores. Ok? Essa é uma forma de encontrar o valor esperado, né, conjugado para operadores genéricos. Tá bom? Agora, se, importantíssimo, se A for um observável físico, tá bom? Se A for observável físico, né, o que acontece? O igual a O estrela. Portanto, O é igual ao seu hermitiano adjunto, né? Isso é uma regra geral. Se o operador O for um observável físico, onde o seu valor esperado é real, o hermitiano adjunto dele no espaço dual é igual a ele mesmo. Isso é o que a gente chama de operador hermitiano. Então, todo observável físico, por definição, é um operador hermitiano. Tá bom? A conclusão aqui é todo observável físico é um operador hermitiano. Bom, todo observável físico é um operador hermitiano. E aí a prova, pelo menos assim, para os operadores que a gente possa conhecer, ela não é muito difícil. Às vezes, dependendo da forma do operador, é um pouquinho difícil. Mas, por exemplo, você poderia se perguntar, será que o operador x é um operador hermitiano? Né? Se eu estou dizendo que todo observável físico é um operador hermitiano, será que x, operador x, operador p, né? Operador hamiltoniano, são observáveis, são hermitianos? Se eles são observáveis físicos, em princípio é para ser hermitiano. Mas será que a álgebra na qual ele está definida permite que ele seja hermitiano? Né? Com relação ao x, não tem tanta dificuldade assim de verificar que ele é hermitiano. Por quê? Porque quando você calcula o valor esperado do x, né, do operador x, isso aqui vai ser o quê? A integral da função de onda psi de x, o operador x aqui, vezes o psi de alfa estrela, né, dx. Isso aqui vai ser o meu psi de alfa estrela, vezes a função x, vezes o psi de alfa. E o que a gente pode, verificar aqui? Né? Perceba o seguinte, que esse cara aqui, né, aqui é dx, vou mostrar que isso aqui é hermitiano. Como é que eu mostro que esse cara aqui, esse operador x, ele é hermitiano? O operador x tem que ser igual ao hermitiano adjunto dele. Digamos que ele não fosse, digamos que ele não é, né, um operador hermitiano. O que acontece quando eu calcular o x
asterisco. Né? O que acontece? O que vai acontecer é que esse cara aqui vai ficar x, né? Por definição, ó, vamos olhar para a definição aqui do que é para um operador genérico. É a atuação do operador sobre a própria função de onda, né? Depois com o seu complexo, colocado aqui o conjugado. Né? Então, por definição, seria o operador x atuando no psi, depois calculado o complexo. Né? Isso aqui vezes o nosso psi estrela. Essa aqui é a definição. Tá bom? É uma definição. Isso aqui está atuando aqui dentro. Tá bom? É uma definição de valor esperado complexo. Porque eu estou só invertendo aqui, ó, a função. Estou só invertendo. Eu não estou dizendo que ele é hermitiano ainda não. Estou tentando mostrar para vocês que ele é hermitiano. Ora, mas por definição ainda isso aqui vai ser a mesma coisa de a função de onda vezes o hermitiano dela adjunto. Então, isso aqui vai ser equivalente à nossa função psi estrela asterisco vezes o x a dar, vezes a própria função de onda aqui, x. Né? Por que eu estou te dizendo que agora ele é hermitiano? Porque perceba o seguinte, ó, esse cara aqui, quando atua na própria função, né, vai ser o quê? Vai ser a própria função, né, que multiplica o psi de alfa, asterisco, psi gama dx. Né? Aí o que acontece aqui? Ora, o x, o complexo nesse número x aqui, x é uma variável real. Não afeta em nada, vai continuar sendo x vezes o psi estrela asterisco. Psi asterisco de alfa. Eu posso inverter aqui a ordem desses dois e dizer que isso aqui continua sendo psi asterisco de x dx. Ou seja, que é o mesmo resultado da atuação desse operador sobre esse, ó. Tá aqui, ó. Né? Eu continuo obtendo ele aqui. Resultado. Conclusão, né? No caso, x é igual a operador, o seu hermitiano conjugado ou hermitiano adjunto. Né? De tal forma que o valor esperado dele é real. Perceba que aqui eu estou provando que o valor esperado de x ele é real, né? Que ele é um operador hermitiano, sem necessariamente ter dito isso de forma por imposição. Né? O que eu quero dizer com isso? Eu não precisei dizer que os valores que eu obtenho em laboratório são necessariamente reais. Mas da forma como eu construí a função de onda aqui, onde esse intervalo aqui, dx, essa função x aqui, nesse passo aqui onde eu trago esse rapaz aqui e digo que ele é simplesmente x, né? Os valores onde eu estou fazendo essa integral aqui são reais. E aí faz com que os valores esperados sejam reais. Ou seja, x é hermitiano. Ok? X é hermitiano. Será que o operador P ele é hermitiano? Como é que a gente pode mostrar que P é hermitiano? Para mostrar que P é hermitiano, eu vou generalizar agora. Eu vou calcular aqui um valor esperado de P, né? De forma genérica. Então, vou considerar aqui que é um estado alfa atuando no P e aqui um estado alfa também. Né? Só que eu vou generalizar. Eu vou imaginar que isso aqui não é um valor esperado, para que a gente não possa ficar preso necessariamente, né, aos valores que são obtidos em laboratório. Então, eu vou definir aqui um produto interno de psi alfa, p, psi beta.
Isso aqui não é valor esperado. Tá bom? Mas eu vou mostrar que, mesmo assim, P é hermitiano. Ou seja, iremos mostrar que psi de alfa P com B é igual a psi de alfa P hermitiano psi beta. Tá bom? Como é que a gente pode mostrar isso daí? Ora, vamos lá, vamos devagar. Então, ó, psi de alfa P psi de beta, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual a integral de psi de alfa estrela x, e aí vem o operador P menos IH cortado, D dx, atuando aqui no psi de beta, dx. Tá bom? Ou seja, a gente tem psi estrela menos IH cortado, né? A derivada com relação a x de psi de beta dx. O que eu vou fazer? Vou fazer uma integral por partes aqui. Vou chamar isso aqui tudo de du e isso aqui de v. Né? Então, quem é o v? V é psi de alfa dx. Portanto, dv vai ser a derivada de psi de alfa estrela dx vezes u dx. E quem é o meu du? Como ele é a derivada do beta em relação a x dx, o meu u é simplesmente psi de beta. Bom? Tudo bem? Ora, vamos lá. O que acontece aqui? Ó? Quanto vai ser essa integral aqui? A gente integrar vai dar o quê? Né? A integral de menos infinito. Aí você vem aqui, ó, vai ficar assim. U vezes beta, né? U vezes alfa, então esse cara aqui, psi alfa, P, psi beta, vai ficar menos IH cortado. Né? Quem? Aí, isso aqui multiplica o seguinte, ó. Psi alfa, que é o U, né? Psi beta, substitui de menos infinito até mais infinito, né? Menos a integral de UdV, então psi beta, derivada de psi alfa dx dx. Tá bom? Esse rapaz aí. Tudo bem? Então, como essas funções aqui são quadrado integráveis, né? O limite delas em mais infinito e menos infinito tende a zero, porque aqui é um produto de funções de onda, testando que o valor esperado de P para um estado qualquer da mecânica quântica, né? Isso aqui é zero, então essa parte aqui é toda zero. Portanto, né, psi de alfa P, psi de beta, é igual a, aí vem esse mais aqui, mais IH cortado, né, a integral de psi de beta, né? Aqui é o UdV, beleza. E aqui é psi derivada com relação a alfa estrela dx. Tudo bem? Fica essa brincadeira aí. E agora, né? O que a gente pode dizer? Né? Perceba o seguinte, do jeito que está escrito aqui, fica assim, ó. Integral, vamos tentar ajeitar aqui, ó. IH cortado, D dx, psi alfa estrela, tá? Vezes o psi beta dx. Né? Quem é isso aqui? Do jeito que está aqui, ó, perceba que esse rapaz aqui é o IH cortado. Então aqui a gente tem psi de alfa, P,
psi de beta. Né? Do jeito que está aqui, né? Aqui a gente tem um complexo conjugado, tá certo? De uma função de onda, derivada. Só que a derivada é em relação a x. Né? Aí o que eu vou mostrar para vocês? Que, por exemplo, essa função psi de alfa, que ela pode ser complexa, ela pode ter uma parte real mais um i vezes uma parte imaginária, tudo bem? Então, se eu pegar agora o complexo dela, o psi estrela, asterisco, ela é psi de alfa real menos i psi de alfa imaginário. Quem é a derivada desse psi de alfa imaginário em relação a x? É a derivada da parte real, né? Menos i vezes a derivada da parte imaginária. Concorda? Tudo bem? Que é, obviamente, igual ao quê? A derivada da função real mais i, a derivada da parte imaginária com asterisco. Ou seja, a derivada aqui, no caso, se eu derivar esse cara aqui em relação a x, né? Isso aqui é a derivada em relação a x de psi de alfa estrela. Isso aqui vai ser igual a derivada de alfa estrela. Concorda? Não tem problema nenhum. Né? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero mostrar que psi de alfa vezes o momento, psi de beta agora. Né? Isso aqui é igual ao que? Do jeito que está aqui, vai ser a integral menos i h cortado asterisco, né, que é o mais i h cortado, vezes o psi de x asterisco psi de beta dx. Ou seja, é uma integral de quem? De menos i h cortado d dx vezes a função de onda psi de alfa asterisco psi de beta. Ora, né? Por definição, isso aqui é igual ao nosso produto interno, só que do P atuando no psi de alfa, depois na forma de pra, porque tem um asterisco, vezes o psi de beta. Concorda? E aí, por definição, esse operador ele vem para outro lado, como na forma de Bra. Né? Isso aqui é igual a psi de alfa Bra vezes o P a da área. Isso aqui vezes o psi de beta. Por definição. Não estou nenhum momento dizendo que é hermitiano, não. E aí você compara agora, finalmente, esse cara com esse cara aqui. E aí você mostra que a conclusão imediata daqui é que P é igual a P a da área. Ou seja, o operador P, operador momento, é hermitiano. Bom, então provei para vocês aqui que o operador momento ele é hermitiano. Né? Aí você pode estender esses conceitos aí que você está aprendendo para outros operadores, né? E ver se o hamiltoniano, por exemplo, é hermitiano, dependendo da situação e por aí vai. Né? Mas eu mostrei explicitamente aqui que tanto posição como momento são operadores hermitianos. Por definição, eles são porque eles são observáveis físicos, seus autovalores são reais, mas não necessariamente você precisa usar esse argumento de que o seu valor esperado tem que ser real. Né? X e P eles são hermitianos independente disso. Né? Pela própria forma como eles são definidos. Né? Tanto o P como sendo menos IH cortado, né? ddx, e o x sendo uma função real, eles são por definição. Eles podem ser mostrados que são hermitianos, independente dos seus observáveis físicos, né? De serem observáveis físicos. Tá bom? Todo observável físico é um operador hermitiano.
tá bom? Todo observável físico é um operador hermitiano. Mas não necessariamente os operadores hermitianos eles são observáveis físicos. Você pode encontrar operadores que são hermitianos, tá bom? Que não necessariamente são observáveis físicos do problema. Né? Agora, todo operador hermitiano possui, né, o seu valor esperado real. Tá bom? Todo operador hermitiano, você pode mostrar, a gente já mostrou em alguns exemplos aqui, possui o seu valor esperado real. Tá bom? Mas nem todo operador hermitiano é um observável físico, porque você não necessariamente precisa estar medindo aquele valor. Tá certo? Há uma grande chance de ser observável físico, mas não é uma condição obrigatória ser observável físico. Você não precisa necessariamente ter que, por obrigação, medir aquele valor. Né? Mas o operador pode ser hermitiano sim, mesmo sem ser um observável físico. Né? O que caracteriza um observável físico é aquilo que você mede no laboratório. Mas nem tudo você mede no laboratório. Mas você pode ter operadores no seu problema que são hermitianos, os seus autovalores, os seus valores esperados são reais, né? Mas não necessariamente são observáveis físicos do problema. São bons candidatos, né? Mas não são necessariamente observáveis físicos. Tá bom? Aí a gente vem para uma ideia muito interessante, que é a definição de autoestado. O que é um autoestado? Como é que a gente chega nessa definição de autoestado? Né? A pergunta para definir autoestado é: será que existe um estado específico, qualquer, psi gama, né, na qual a medida de um observável físico, certo? Não possui nenhum erro, não possui nenhuma dispersão nos seus valores? Né? Será que existe um estado quântico psi gama qualquer, né, na qual uma medida de O, que é um observável físico, produz sempre o mesmo valor sem, né, erro ou dispersão? Né? A pergunta, na verdade, é: será que existe a mesma coisa? Né? Que existe um estado psi de alfa, psi de gama, onde o meu valor do desvio padrão nesse estado é zero? Né? Essa é a definição de autoestado, como a gente vai ver posteriormente. Eu quero procurar um estado, que eu vou chamar de autoestado, onde o resultado das medidas que eu obtenho do O, né, produz sempre o mesmo valor, sem erro, né, sem dispersão, onde o desvio padrão é zero. Né? Bom, o que a gente pode dizer desse estado aí? Né? O que eu tenho que procurar? Eu sei que para eu calcular esse rapaz aqui, eu vou ter que calcular o valor esperado de O quadrado nesse estado, menos o valor de O, né, nesse mesmo estado, só que quadrado. Tá certo? Bom, aí o que eu tenho que fazer? Né? A gente sabe que, né, sabemos que esse rapaz aqui, bom, que eu vou chamar aqui de lambda gama, né, que é o valor esperado do operador O nesse estado, né, é real, pois O é hermitiano. Tá bom?
Então, o que a gente pode dizer? Que esse cara aqui é lambda, né? E é igual ao seu complexo lambda estrela, né? É um valor puramente real. Tudo bem? Tá certo? Então, por definição, ó, vamos lá. Quem é esse cara aqui? O estrela, né? Esse rapaz aqui fica assim, ó. Atuando nesse estado gama aqui vai ser o psi gama vezes o operador O, atuando aqui no psi gama. Isso aqui vai me dar um lambda gama, que é um valor real. Tudo bem? Né? Então, se lambda é real, né? O operador O menos lambda também é hermitiano. Concorda? Esse O menos gama também é hermitiano. Digamos que existe, eu estou construindo aqui um operador A qualquer, que é o operador O menos o lambda gama. Né? Se O adaga é igual a O, então a adaga também é a adaga, pois lambda é real. Bom, isso é consequência direta, né? Se você pegar um operador hermitiano, bom, e somar ou subtrair com o valor real, né? Isso não altera a hermeticidade do operador, tá bom? Então, se A é hermitiano também, né? O que a gente pode concluir? Que o valor esperado isso aqui é um certo, digamos, um certo valor aqui que eu vou chamar de A. Vou fazer só assim, A gama, e é real também, pois A é igual a hermitiano. Tá bom? Então, o que acontece? Eu posso dizer também que esse meu psi gama A2, né? Porque eu quero calcular aqui no final das contas esse rapaz aqui, ó, para a gente tentar entender direitinho. A2, né? Atuando aqui num psi de alfa, psi de gama, né? Que é gama, né? Alfa não é gama. Esse mesmo estado gama aí. Também vai ser um certo valor C, vou chamar de gama, e também é real. Né? Porque se esse cara aqui é hermitiano adjunto, o A2 também é. Bom, a gente pode mostrar, né? Não é difícil de mostrar, que A2 é o quê? A2 é A vezes A. Bom, então o A2 hermitiano adjunto, né? Vai ser o produto do A com A hermitiano adjunto. Então, como essa troca, esse produto de operadores com hermitiano adjunto, aí tem uma propriedadezinha que eu vou deixar para vocês provarem aí nos exercícios, né? Uma propriedade muito interessante, que é a seguinte: quando eu tenho um produto de operadores A e B e tiro o hermitiano dos dois, né? Isso aqui vai ser B hermitiano vezes A hermitiano, ou seja, inverte. Bom, a propriedade de hermitiano adjunto inverte aqui o produto dos operadores. Tá certo? Então, o que a gente conclui aqui? Aqui, mesmo sendo invertido, ó, dá no mesmo. Né? Então, continua sendo hermitiano, porque eu posso trocar aqui de qualquer forma. Né? É como se eu estivesse aqui pegando o A adaga ao quadrado, que é o próprio, né, A. Então, o operador A2, ele é hermitiano. Tá bom?
Mas quem é A2? A2 eu defini como sendo O vezes esse meu lambda aí, que é o valor esperado do O. Né? Que é o valor esperado do O. Tá certo? Então, psi de alfa vezes esse O, que é o A2, O menos lambda ao quadrado, tá bom? Psi de gama qualquer. Isso aqui é real. Um valor real. Tudo bem? Isso aqui é um valor real. Tá certo? Bom, mas aí percebe o seguinte, que esse cara aqui vai ser o quê? Né? Isso aqui vai ser gama, né? Que multiplica o operador O menos lambda gama, que multiplica O menos lambda gama. Isso aqui tudo psi de gama. Isso aqui é um valor real, pois ele é hermitiano. Tudo bem? Tudo certo? Mas aí tem o seguinte, ó. O que acontece aqui? O que a gente pode afirmar com relação a esse rapaz aqui? Ó, aqui, como esse O menos esse lambda, ele é hermitiano, né? Eu posso dizer que ele é aqui o próprio adaga, né? E não vai ter problema nenhum. Uma vez que eu coloco ele como adaga, eu posso fazer com que ele venha atuar nesse estado aqui. Então eu posso dizer que isso aqui é igual ao produto interno de quem? De O menos lambda gama atuando no meu psi de gama. Né? Tudo isso aqui ainda por calcular, né, no espaço dual. Né? E aqui eu tenho agora o nosso operador O menos o lambda gama atuando no meu psi de gama ket. Né? Porque ele é hermitiano. Né? Esse cara aqui que eu acabei de definir, ele é hermitiano. Tá bom? Isso aqui é um valor real. Tá bom? Agora, o que eu quero no final das contas? Eu quero encontrar um determinado estado em que a dispersão do operador seja zero. Que estado é esse? Né? Como é que a gente pode encontrar isso daí? Ora, para eu calcular esse estado aí, né, a definição de dispersão C0 é uma medida de O, né, a definição que a gente fez, né, de esse cara aqui ao quadrado, né, é o resultado, é a média, né, digamos assim, é o nosso psi de gama, né, a média desses caras aqui menos o valor obtido pelo O, ao ser calculado no estado psi gama também, né? Tudo isso ao quadrado, né, vezes isso aqui. Essa é a definição. Definição, lá, se você voltar às aulas da gente de estatística, né, a gente encontrou que isso aqui é a definição de variância, né, ou desvio padrão. Definição de variância. Né? Ou seja, é a média, né, do quadrado do desvio da média. Né? É essa definição aí. Tá bom? Porque perceba que esse cara aqui, que eu vou chamar o delta O, né, ele é o operador O menos o seu valor médio. Concorda? Né? É o chamado operador desvio da média. É uma definição de um operador.
Bom, mas quem é esse rapaz aqui? Esse rapaz aqui a gente já encontrou que ele é lambda, né? Eu chamei ele de lambda. Tá aqui, ó. Eu já disse desde o começo que esse é o valor esperado. Né? Ou seja, é a média, né, de O. Ele é o nosso lambda, que é real, que é um observável físico. Então, ó, nessa minha definição aqui de desvio padrão, eu quero encontrar um estado na qual psi de gama, né, O menos esse lambda, gama, ao quadrado, seja o meu desvio padrão. Seja a minha variância. E eu quero que ela seja o quê? Zero. Quero que seja zero. Se você comparar esse resultado aqui com esse resultado aqui de cima, é a mesma coisa. Então isso significa que o valor, né, O menos esse cara aqui é o próprio desvio da média. Esse A é o desvio da média. Certo? É o operador desvio da média. E ele ao quadrado tem que ser zero. Então, a conclusão é de que, como eu quero encontrar um estado psi gama onde o quadrado do operador desvio da média, o valor esperado do quadrado do operador desvio da média é zero, né? Eu preciso encontrar um estado em que esse rapaz aqui, como a gente acabou de calcular, fica assim, ó, O menos lambda, psi de gama, né? O menos lambda, psi de gama, cat, seja igual a zero. Ou seja, por definição, delta O, que é o próprio desvio da média, atuando aqui nesse rapaz, delta O, atuando aqui nesse rapaz, seja igual a zero. Tá bom? Tudo bem? Ou seja, o valor esperado do desvio da média é zero. Essa é a nossa variância C0. Tudo bem? Ora, mas aí você percebe o seguinte, isso aqui pode ser um estado beta qualquer, isso aqui também é um estado beta qualquer. Então, na verdade, o desvio da média, o valor esperado do desvio da média quadrado, tá bom? É um produto interno de dois estados aqui, psi beta, psi beta. E eu quero que seja igual a zero. Tá certo? Como psi de beta não pode ser zero, isso aqui só dá zero, né? Se, como psi de beta não pode ser zero, a menos que psi de beta seja o próprio vetor nulo, né? Conclusão é de que delta no gama, se está dando, se eu quero que seja zero, esse cara aqui tem que ser zero. Tá bom? Ou seja, O menos lambda, atuando aqui no psi de gama, tem que ser igual a zero, né? Vetor nulo. Tá bom? Conclusão, posso passar agora esse cara aqui para lá, ó, vai ficar assim, O atuando no psi de gama, menos lambda atuando no psi de gama, tem que ser igual a zero, ou seja, O psi de gama igual a lambda psi de gama. E aqui a gente tem, né, a chamada relação de alto valor e alto vetor. Tá bom? Psi de gama
para que tenha dispersão zero, tem que ser o nosso autovetor. E lambda, gama, que é o valor esperado do próprio O, né, é o nosso autovalor. Tá bom? Então só existe esse estado aí com dispersão zero se esse psi de gama for obedecer uma relação de autovalor e autovetor. Então, a definição de autovetor, né, implica necessariamente que o desvio padrão nesse estado gama aí seja igual a zero. Né? Igual a zero. Né? É aqui onde a gente tem a ideia, né, de que é um autoestado. O que é um autovetor? O que é um autoestado? Né? É todas as medidas feitas sobre ele produzem sempre o mesmo valor. Que valor é esse? O valor lambda, que é o nosso autovalor. Né? Então, perceba que a atuação do operador sobre esse rapaz aqui, que é um autoestado, né, é o lambda vezes o próprio autoestado. Né? E aí, se você pensar isso aqui como sendo um estado qualquer psi de beta, né, na verdade, o fato de você multiplicar na mecânica quântica um número real vezes o próprio vetor não muda, não há mudança do estado. Tá certo? Porque você pode pensar isso aqui só como um número que está multiplicando o próprio vetor. Né? Lá no espaço vetorial você tem um vetor A qualquer, né? E quando você multiplica esse A vezes um lambda, você não muda, né, a direção, né, do vetor. Você pode mudar o sentido, né, desde que o lambda seja negativo, né, aqui é um lambda positivo, por exemplo. Um lambda negativo você muda, né, a direção do vetor. Isso aqui é lambda vezes A, né, desde que o lambda seja negativo. Você não muda a direção do vetor. Tá bom? Você mexe no sentido, você mexe na norma. Né? Mas na mecânica quântica, o fato de você multiplicar, aqui você muda o vetor. Realmente você muda o vetor. Né? Isso aqui no R3. Tá certo? Mas na mecânica quântica, o seu psi, né, de lambda, ao você multiplicar por um lambda, psi de lambda, né, não muda o estado quântico. É um pouquinho diferente o contexto, né, da mecânica quântica. Por quê? Porque é como se fosse uma normalização, tá certo? Da função de onda. Né? O quadrado dela, né, não vai ser afetado, porque você só está normalizando. É uma renormalização da função. Né? O valor da medida, né, não mexe, né, no próprio estado resultante. Tá bom? Então isso aqui não muda o estado quântico. Eu posso até chamar aqui de um psi de beta, mas é o mesmo estado quântico. Isso significa que se você continuar fazendo medidas sobre esse valor aí, sobre esse mesmo estado, vai continuar produzindo o mesmo estado quântico. Né? É só você pensar na definição de valor esperado. Né? Por exemplo, se, para você entender isso daí, ó, se psi de gama, né, é um autoestado de O normalizado, certo? O valor esperado desse rapaz aqui sobre o gama, né, é psi de gama, O, psi de gama. Aí você realizou uma medida de O sobre
esse psi de gama produziu aqui um valor psi de gama e produziu aqui psi de gama. Certo? Aí você diz que você quer que esse cara seja diferente, psi de beta. Perceba que uma vez que esse cara aqui ele era normalizado, né, esse psi de beta deixa de ser normalizado. E aí a definição de valor esperado sobre agora esse estado beta aí, para que ele seja renormalizado, é preciso que você faça psi de beta, né, O psi de beta, só que agora, né, psi de beta, porque eu tenho que renormalizar o estado. Essa é a definição mais geral de valor esperado. Como a gente geralmente pega estados normalizados, né, esse cara aqui é 1, e aí cai nessa primeira definição. Né? Essa primeira definição que eu coloquei aqui, ela só existe pois o nosso rapaz aqui ele é normalizado. Tá bom? Se não for normalizado, a definição geral é essa. Então, digamos que você pega aqui e quer dizer que esse cara aqui é diferente. Né? Vamos ver se ele é diferente mesmo. Né? Ele é lambda vezes o psi de gama. Né? Na forma de Bra, como esse cara aqui ele é real, continua sendo lambda, né? Psi de gama. Ele é real. Tá bom? Aí a gente vem com o operador O, que multiplica tudo isso aqui, lambda, psi de gama. E aqui embaixo, ó, a gente vai ter também lambda gama, psi de gama, que multiplica lambda gama, ket, psi de gama. Aí perceba que cancelam. Esses caras cancelam. São todos valores reais. E aí, como esse cara aqui já é normalizado, propriamente dito, né, a gente mostra que isso aqui dá o próprio valor original. Então, esse cara aqui ó, vai ficar psi de gama, O, psi de gama. Né? Esse produto de baixo é 1, então esse aqui é o próprio O, gama. Então, é por isso que não mexe no estado, é o mesmo estado quântico. Por isso que a gente disse que na mecânica quântica é o mesmo estado quântico. Né? Porque ele produz sempre o mesmo valor esperado para o operador. Certo? Os operadores. Independente de você medir ou mexer nesse estado aí, ele produz sempre o mesmo valor. Tá certo? Então essa é a definição de alto estado na mecânica quântica. Né? É um estado quântico onde a dispersão é zero. Tá certo? E o seu alto valor, que é o valor esperado, é uma dos grandes, das coisas mais importantes que tem quando você, digamos, encontra os autovetores e os autovalores de um determinado operador, porque os valores possíveis das medidas que você pode ter deste operador, né, vão ser justamente os autovalores. Tá certo? Essa é a definição. É isso que você precisa aprender na aula de hoje. Tá certo? Nas próximas aulas a gente vai estudar justamente dois casos, onde um caso com autovalores discretos, né? E outro caso com autovalores contínuos. A gente vai ver duas situações que são aplicadas, né? Digamos assim, são encontradas na mecânica quântica que tem autovalores discretos, que tem autovalores contínuos. Né? Você já deve ter imaginado aí, a gente já trabalhou com situações assim, mas a gente vai tentar dar um tratamento um pouco mais formal para esses dois casos, tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.